Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez tenho o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos aí da Igreja Cristã Evangélica de Primavera. Na semana passada nós falamos, aproveitando a oportunidade da data da Páscoa, embora a gente não comemore a Páscoa, mas é uma data que a gente relembra o sacrifício de Jesus Cristo. E naquela ocasião nós falamos em João capítulo 1, versículo 29, quando João viu Jesus e ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falamos que muito antes da crucificação de Jesus, na verdade, no primeiro momento da aparição de Jesus, quando ele ia iniciar o seu ministério, Deus ele revela a João Batista que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus para morrer ali na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, também no Evangelho de João, no capítulo 20, apenas o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Quero destacar essa parte do versículo que diz que os discípulos eles estavam reunidos com portas trancadas por medo. Você tem medo de alguma coisa? O que causa medo em você? A maioria de nós temos medo de alguma coisa, de algo, enfim. Tem gente que tem medo, né, de coisas pequenas, algumas pessoas se assustam fácil, ou sentem medo, né, mais facilmente, enfim. Você tem medo de alguma coisa? Em algumas situações muito específicas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós temos vários textos que, para algumas situações específicas, Deus disse claramente para o povo não ter medo. Um exemplo claro que eu posso citar para os irmãos aqui, lá em Números capítulo 14 versículo 9, onde diz assim, não tenham medo do povo da terra, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Esta era uma instrução de Deus, né, para o povo que estava saindo do Egito em direção à terra prometida, e Deus havia dito para eles, olha, vocês não precisam ter medo, aquela terra já é por direito, será possuída por vocês, então não tenham medo. Simplesmente o povo deveria confiar na palavra de Deus, não ter medo e seguir a orientação de Deus. A definição de medo no dicionário, o dicionário traz a seguinte definição. Medo é uma emoção que se experimenta na presença ou na expectativa de perigo real, hipotético ou imaginário. Sentir medo. Então medo é essa emoção, né, na presença ou na expectativa de algum perigo. Então, seja um perigo imaginário, ou seja um perigo, né, real. Sentir medo não é errado. Não é um erro sentir medo. Sentir medo em algumas situações é o que nos faz buscar ajuda, né, ou proteção. É o que nós precisamos, claro, buscar sempre, não permitir que o medo nos controle, não permitir que o medo, né, nos domine. Então nós temos sempre que tomar cuidado para que as nossas emoções não sejam, não nos controlem. Né? E o medo, muitas vezes, ele pode controlar uma pessoa. Né? Você talvez conheça alguém que tem síndrome do pânico, por exemplo, uma pessoa que tem um medo muito grande por coisas que, na maioria das vezes, não representam um perigo, né, real.
Então, o cuidado que a gente deve ter é que o medo não nos leve a ações excessivas ou ações descontroladas. Quando Jesus Cristo ele foi crucificado, né, domingo passado nós falamos que João, quando vê Jesus, ele já anuncia, né, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui em João capítulo 20 já é o texto da ressurreição, né, de Jesus Cristo. Após a morte de Jesus, né, essa emoção, ou seja, esse medo, ele controlou os discípulos. O medo controlou tanto os discípulos que eles se esqueceram da palavra do próprio Cristo a respeito da sua morte e ressurreição. Em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 20, Jesus já havia predito para os seus discípulos que ele estava indo para Jerusalém e falou: é necessário que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, o Filho do Homem será crucificado, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Palavras de Cristo Jesus para os seus discípulos. E Lucas também registra essa narrativa em Lucas 18, versículos 31 ao 34. Jesus, né, não apenas uma vez, mas ele reitera aos seus discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém para ser entregue, eu serei morto. Num episódio, Pedro repreende Jesus, né, quando Jesus fala da sua morte, e Pedro não entendia ali. Mas o fato é, Jesus Cristo disse para os discípulos que ele morreria, mas também disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mesmo assim, os discípulos, tomados pelo medo, se esqueceram das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. No texto que nós lemos, os discípulos estavam reunidos em uma casa, reunidos em alguma casa, e a portas trancadas por medo dos judeus. Era um medo real? Com certeza. Aqui, nesse caso, era um medo real. Por medo que os judeus poderiam fazer com eles também, já que os judeus haviam entregado Jesus Cristo, haviam crucificado, né, Jesus Cristo. Os discípulos estavam com medos. Mas eu chamo a atenção também dos irmãos a alguns outros textos. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 5 ao versículo 8. Após a ressurreição de Jesus, algumas mulheres foram até o sepulcro, no domingo pela manhã, para ungir o corpo de Jesus com essências aromáticas. Veja como os discípulos, essas mulheres que têm os seus nomes citados, né, nesse texto, como eles se esqueceram das palavras de Cristo Jesus, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Esqueceram tanto, dominado pelo medo, por tantos outros sentimentos, eles esqueceram dessas palavras, tanto que essas mulheres ali, elas produziram, compraram essas essências aromáticas para ungir, para perfumar o corpo de Jesus. Quando elas chegam ao sepulcro, esperando que o corpo de Jesus estivesse ali, elas são surpreendidas. O corpo de Jesus não está ali no sepulcro. E o texto, Marcos 16, 5 ao 8, diz assim: ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com quê? Com medo. Elas ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo. Procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Jesus já havia dito isso para os discípulos. Então esse versículo diz: ali o vereis, como ele
vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo, ainda possuídas, tomadas pelo medo. Quando essas mulheres encontraram os discípulos, contaram tudo isso a eles, e Lucas 24, versículos 10 ao 11, diz que as palavras, o registro dessas mulheres para os apóstolos, para os discípulos, pareceram um delírio. E eles não lhe deram crédito, não acreditaram nas palavras, né, dessas mulheres que tinham ido ao sepulcro e não viram o corpo de Jesus. E vendo esse homem, um anjo, que disse, olha, ele ressuscitou, vão para a Galileia, ali vocês o encontrarão. Os discípulos não deram crédito às palavras dessas mulheres. E o medo fez os discípulos esquecer as palavras de Jesus. Eles estavam com medo, sem paz e certamente sem esperanças também. Todo esse sentimento de medo, porque Jesus Cristo havia ressuscitado. E agora, aqui voltando no versículo que nós lemos, de João 20, versículo 19, onde diz que os discípulos estavam reunidos, certamente compartilhando sobre tudo o que havia acontecido, talvez compartilhando da própria palavra de Deus, estavam ali reunidos com as portas trancadas e ainda possuídos, tomados pelo medo, sem esperança talvez. E todo esse medo dos discípulos, todo esse medo, só se desfez porque o próprio Cristo apareceu entre eles. Mesmo quando eles estavam reunidos ali, e o texto faz questão de registrar que eles estavam reunidos no local com portas trancadas, Jesus Cristo simplesmente aparece entre eles. Eles estavam com medo, e agora o próprio Cristo aparece entre eles. O medo acabou quando Jesus Cristo apareceu no meio deles e Jesus diz: paz seja convosco. Que palavra maravilhosa de Jesus para os seus discípulos que estavam tomados pelo medo. Agora, porque Cristo havia sido crucificado, embora Cristo já havia dito, olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar, mas eles se esqueceram dessas palavras. Se esqueceram das palavras de Cristo. Mas agora eles estão ali com as esperanças renovadas, porque os olhos deles, num primeiro momento ali, incrédulos, mas agora tomados de alegria, eles estão contemplando Cristo Jesus que apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. O versículo diz isso na sua última parte. A presença de Jesus traz paz. A presença de Jesus traz consolo. A presença de Jesus traz alegria, traz esperança. A presença de Jesus, ela acalmou os corações, né, dos discípulos. E eu gostaria de fazer um certo paralelo, ou utilizar dessa frase que aparece nesse versículo no 19 que nós lemos, portas trancadas. Os discípulos estavam reunidos com portas trancadas, por conta do medo. Nos últimos meses, nós também estamos com portas trancadas. E por mais que você compreenda a situação, e por mais que você não esteja com medo da atual situação, e não devemos ser vencidos pelo medo, devemos ser cautelosos nesse momento, responsáveis nesse momento, mas não dominados, tomados pelo medo. Por mais que nós possamos compreender bem, né, esse momento, ainda assim é um momento que nós estamos com portas trancadas.
Ainda convivemos com medidas restritivas para não contrair ou para não transmitir, né, a Covid-19. E algo que eu quero destacar com os irmãos é que nós precisamos entender que existe uma nova realidade para nós nesses dias. Porque mesmo que a gente esteja nesses dias com portas trancadas, com medidas restritivas, existe um mundo que ninguém mais tem acesso, exceto você, que é esse mundo, né, se chama família. Talvez nesse momento que estamos mais reclusos, nesse momento que nós estamos mais isolados, com esse medo, né, ou não um medo apenas, mas com a responsabilidade de adotar medidas restritivas, né, de convivência, abriu-se uma nova realidade. Pelo medo, os discípulos estavam reunidos aqui, certamente compartilhando a situação, tudo que estava acontecendo, digerindo a morte de Cristo, ainda não tinham compreendido que Cristo iria ressuscitar, que Cristo já havia ressuscitado, mas eles estavam ali reunidos a portas trancadas, compartilhando. E nesse momento também é um tempo difícil, mas é um tempo onde essa restrição nos coloca de frente para a nossa família, ou mais em contato com a nossa família. E eu quero destacar com você que Jesus Cristo, quando ele aparece para os discípulos lá na Galileia, Mateus 28, 19 e 20, registra, né, o final dessa narrativa. Quando Jesus ele aparece aos seus discípulos, ele dá uma missão aos discípulos. Ele diz: olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Agora pode não ser o tempo de irmos para a praça pública para pregar o Evangelho. Agora pode não ser o tempo de irmos para outras nações para pregar o Evangelho. O campo missionário agora é mais local do que nunca. É a nossa própria casa. Esse momento que nós estamos com portas trancadas é um momento onde a nossa casa, em todo tempo, nossa casa é o nosso primeiro campo missionário, mas esse é um momento muito especial. As portas estão trancadas para... Não podemos, né, nos reunirmos nas igrejas, nos templos. As portas das igrejas estão trancadas, mas o caminho está livre para conduzir nossa família a Cristo Jesus. Agora é o tempo de pararmos, de terceirizarmos a responsabilidade de conduzir espiritualmente nossa família a Cristo Jesus. É o tempo do marido pastorear a sua esposa. É o tempo do marido pastorear o coração da sua esposa. É o tempo de ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. É tempo da gente sentar com os nossos filhos e ler Bíblia com eles, de ensinar. É o que Jesus Cristo estava ordenando aos discípulos, olha, ensinando-lhes a obedecer. E esse é um tempo que nós temos a oportunidade, ou a possibilidade, a maioria de nós, acredito, que estamos tendo esse tempo extra agora por conta das portas trancadas. Nós estamos com um tempo extra agora em família, em casa. E a gente precisa aproveitar esse tempo para ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a amar a palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos que tudo que está escrito aqui foi dado por Deus a nós. Os nossos filhos talvez já tenham um tempo que não são levados para a igreja, para as salinhas das crianças. E isso tem um lado muito positivo, porque você, pai, você, mãe, agora é um tempo que Deus está te dando, nesse momento onde as igrejas estão com as portas trancadas, de você assumir a responsabilidade espiritual sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos.
É tempo de cuidar dos nossos pais, de honrar os nossos pais, cuidando, passando mais tempo, suprindo os nossos pais em suas necessidades. É tempo, talvez, de refletir se existe alguma coisa que, mesmo que já tenha passado, mas eu não pedi perdão para os meus familiares. É um tempo de refletir, de pedir perdão. Acredito que esse tempo que as portas estão trancadas também seja um tempo de cura. Momento certo para chamar Deus para entrar nos ambientes do nosso coração, onde nós já trancamos a porta há muito tempo e deixamos lá dentro muita mágoa, muita raiva, rancor, problemas que não foram resolvidos. Na verdade, esses lugares são praticamente inacessíveis, né, porque nós não queremos que ninguém entre lá. E por isso nós mesmos trancamos as portas. Mas quando existem essas pendências no nosso passado, quando existem esses lugares nos nossos corações, muitas vezes nós somos assombrados por esses problemas do passado que ainda não foram resolvidos. Mas quando Cristo entra nesses lugares, e não existe um coração, não existe um lugar que não possa ser visitado por Cristo. Quando Ele entra, a primeira coisa que Ele restaura é a nossa paz. A primeira coisa que Ele restaura é a nossa paz. Perceba que no texto aqui a casa estava trancada, mas isso não impediu Cristo de entrar. Não existe um coração trancado, não existe uma vida que não possa ser visitada, né, por Cristo Jesus. Assim como foi com os discípulos, que o medo só acabou quando Jesus apareceu e disse: olha, paz seja convosco. Em nossas vidas é somente a presença de Jesus. É somente na presença de Jesus que todo medo, que toda angústia, que toda tristeza se transforma em paz, em consolo, em alegria e esperança. A presença de Jesus, ela acalmou os corações dos discípulos. Naquele período, naquele tempo, a presença de Jesus acalmou os corações dos discípulos. Hoje, o que acalma o coração do discípulo de Jesus é a sua presença. A presença de Jesus, ela acalma o nosso coração. E a gente não pode esquecer do que Jesus diz em Mateus 28, versículo 20. Nós não podemos esquecer do que Jesus disse a você e a mim, discípulos dele. Ele disse: olha, eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até o final dos tempos. A presença de Cristo, ela é real em nossas vidas. A presença de Jesus se faz presente em nossas vidas. Trancados, estando os discípulos reunidos com portas trancadas por medo. Nós estamos no período de trancarmos as portas, porque as portas estão trancadas. E talvez esse tempo tenha nos angustiado, tem deixado corações aflitos, com medo. Mas Deus ele pode visitar o seu coração, o meu coração, e acalmar o nosso coração. Mas o que eu quero que você entenda também, não minimizando, claro, né, todo o mal que esse vírus tem trazido nas nossas vidas, eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que esse é um tempo também que Deus está dando para a maioria de nós. Um tempo de estarmos reunidos em família, e precisamos usar esse tempo para cuidar da nossa família, para orientar nossa família, para pastorear nossa família. Você que é o homem, você é responsável espiritualmente para ensinar tanto a sua esposa quanto os seus filhos. É um tempo que Deus está nos dando para nos reunirmos, para olhar para dentro de nós e ver tudo aquilo que tem nos atrapalhado nesse relacionamento, nessa caminhada com o nosso Deus. Busque a presença de Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Todo o medo, ele foi embora quando Jesus chegou na presença dos discípulos, e assim também temos que ter sempre a consciência de que Ele está conosco.
Nele nós temos firme esperança, temos alegria, temos consolo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te faça entender que mesmo que as portas estejam trancadas, mas na minha casa, eu com a minha esposa e meus filhos, com os meus pais, com as pessoas que são da minha convivência familiar, Deus está me dando um tempo precioso para que eu ministre a palavra dele a esses corações. Assuma essa responsabilidade, essa missão que foi dada pelo próprio Cristo, de anunciar Cristo Jesus. E começando aqui em casa, começando na sua casa. Preciso anunciar Cristo aos meus filhos, à minha esposa. Precisamos compartilhar essa palavra diariamente com a nossa família. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado porque, como falamos anteriormente, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto em meu lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Cristo Jesus está vivo e está presente em nossas vidas. Peço que o Senhor visite famílias, lares que estão passando por momentos de angústia, por momentos de medo. Que o Senhor visite essas famílias, levando a Deus o consolo, a alegria, a esperança. Que o Senhor visite essas famílias. Peço ao Senhor que nos ajude a entender a responsabilidade que temos também nesse período que estamos vivendo, onde muitas portas estão trancadas, mas nos ajude a entender que este é um tempo também que o Senhor está nos dando para